Nós vamos falar sobre a grande comissão, baseado em Mateus, capítulo 28, 18 a 20. Assim diz a palavra. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique em nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. A grande comissão. O Senhor Jesus tinha acabado de ressuscitar dentre os mortos. Aparece as mulheres que tinham ido ver o corpo dele lá no sepulcro, porém ele tinha ressuscitado. O Senhor conforta aquelas mulheres que estavam aflitas e orienta que elas deveriam voltar aonde estavam os discípulos e avisar a eles que ele tinha ressuscitado. E que também deveriam ir para a Galileia, pois lá na Galileia o Senhor Jesus Cristo os veria. E ali também o Senhor iria partir, ia para o céu. Os principais sacerdotes, que eram os líderes religiosos daqueles dias, ficaram apavorados quando souberam que Jesus tinha ressuscitado. Veja, eles tinham providenciado soldados para guardarem o túmulo em segurança, para que, eventualmente, se os discípulos chegassem lá para roubar o corpo, os soldados pudessem impedir. Mas o que aconteceu foi que apareceu um anjo lá do céu, lá naquela localidade. Um anjo cheio de luminosidade, brilhante, suntuoso, glorioso. E aquele anjo promoveu um grande terremoto naquela ocasião, naquele local. E o terremoto foi tão violento que as pedras começaram a se fender e o túmulo se abriu. Ora, Jesus não estava mais ali. Jesus já tinha ressuscitado e tinha saído de lá do túmulo. Os soldados caíram, todos eles caíram, amedrontados, e desmaiaram, inclusive. Só que, em seguida, eles saem dali correndo e fogem, vão para a cidade, vão para Jerusalém e avisar as autoridades. O que as autoridades fizeram? Providenciaram para que aqueles soldados mentissem. Inclusive, elas deram uma soma grande de dinheiro para eles, para os soldados, mentirem dizendo que foram os discípulos que roubaram o corpo de Jesus. Então, foi mentira em cima de mentira, pecado em cima de pecado, além da maldade, do homicídio que eles cometeram, da violência, crucificaram o nosso Salvador, mas não conseguiram segurar Jesus no túmulo. Aliás, eles nem sabiam, foram instrumentos para que, de fato, o projeto de Deus acontecesse, que era a morte de Jesus, para que ele pudesse levar os nossos pecados e nós sermos poupados da condenação eterna. O Senhor Jesus Cristo, então, vai para aquela cruz, ele escolheu ir para a cruz. Se ele quisesse, ele não iria. A única pessoa do planeta que, se quisesse não morrer, não morreria, seria o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque
A morte é consequência do pecado, e Jesus não tinha pecado. Porém, ele escolheu morrer no nosso lugar. Ele resolveu nos substituir, pagar os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. Daí porque você não pode deixar de crer nisso que ele fez, sob pena de ficar debaixo de condenação. Então, o Senhor, ele resolveu morrer, resolveu pagar os nossos pecados com a própria vida, porém ele ressuscitou o terceiro dia. Depois que ele ressuscita, encontra aquelas mulheres, se dirige para a Galileia e ali encontra os seus discípulos. E o Senhor, então, dá ordens claras e expressas para eles. Aqui, então, está a grande comissão. O Senhor começa dizendo as seguintes palavras para aqueles homens: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, aqui está a grande reivindicação. Como assim toda autoridade me foi dada no céu e na terra? O Senhor Jesus Cristo disse que é a maior autoridade a partir daquele momento. Ele recebeu toda a autoridade sobre tudo que você possa imaginar. Toda e qualquer autoridade espiritual, toda e qualquer autoridade desta terra, todo e qualquer poder que possa existir, ele está acima de todos. Deus deu a ele, Deus deu a Jesus. Aliás, ele está hoje assentado no lugar mais alto que alguém jamais alcançou. Ele está simplesmente à direita de Deus, governando este universo. Então, o Senhor começa aquela grande comissão, reivindicando um grande poder, ou dizendo que recebeu um grande poder e que, por isso, ele tinha a autoridade de enviar aqueles homens, aqueles seguidores dele, os discípulos, para começarem um grande projeto, ou darem continuidade àquele grande projeto de salvação do mundo, de libertação dos pecadores, da reconciliação do homem para com Deus. Portanto, todos aqueles que crescem naquela mensagem dada pelos discípulos seriam salvos. Mesmo no período em que Jesus estava em humilhação, antes da sua morte, seu período quando ele andou aqui na terra, ele tinha muito poder. Muito. É só você olhar, ler os evangelhos, você vai perceber que ele tinha poder sobre as doenças. Ele curava leprosos, aleijados, cegos, ele expulsava espíritos malignos das pessoas, ele tinha poder sobre a água, ele andou sobre a água, ele tinha poder sobre o vento, sobre o mar, e sobre a morte, ele ressuscitou mortos. Algum homem foi capaz de fazer isso? Só Deus. Só o Deus encarnado pode e tem poder sobre a natureza, sobre todas as coisas. Quer dizer que Jesus tem todo o poder. Os apóstolos e também os que seguiram a estes apóstolos, eles devem exigir que cada um em todas as esferas da vida reconheçam com júbilo a Jesus como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Imagine alguém que não só reivindica poder, autoridade, mas os seus próprios seguidores atribuem a ele, reconhecem esse poder e passam isso para frente. Por exemplo, hoje nós reconhecemos que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. E anunciamos isso e desejamos isso, que as pessoas entendam e que elas mesmas passem isso para frente. Foi exatamente o que aconteceu com os discípulos. Lá em Apocalipse 17:14, diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Pelejarão eles aqui, eles são o falso profeta, o anticristo, o dragão e os seguidores da besta. Vão pelejar contra o Cordeiro, só que de forma desastrosa, porque eles já são perdedores.
Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus é Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele é vencedor. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Portanto, o Senhor Jesus Cristo é que tem todo o poder e toda a autoridade. Agora vamos entrar na grande comissão. Em primeiro lugar, a grande comissão consiste em fazer discípulo. Veja aí, por favor, na sua Bíblia, volte lá, por gentileza, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Disse Jesus. Meus irmãos, ide é imperativo, é uma ordem. Então, o Senhor não pediu, não sugeriu, ele determinou, ele ordenou que os seus discípulos dessem sequência a esta obra, a este ministério que ele começou, que é fazer discípulos, pregar o evangelho, fazer com que as pessoas se voltem para Deus, se arrependam dos seus pecados, mudem para o reino de Deus, saiam das trevas e venham para a luz, passem a amar a Jesus de todo o coração, creiam em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sim, é isso que os discípulos deveriam fazer. E eles fizeram. Eles foram, aceitaram o desafio, mas não foram na sua força, nem no seu poder, mas na autoridade do Espírito Santo. Lá em Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E foi exatamente isso que eles fizeram. Testemunharam. Quando Jesus disse ide ou vão, é o contrário de não vão. Embora, no início, antes da morte de Jesus, alguns momentos Jesus proibiu que eles fossem, por exemplo, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, que está lá em Mateus 10:5. O Senhor queria que eles primeiro pregassem ao povo de Israel. E em outros momentos, o Senhor proibiu que eles divulgassem, por exemplo, uma cura. Por quê? Porque ele ainda estava naquele processo para a sua morte. E se as pessoas fizessem muita divulgação do ministério de Jesus, iria atrapalhar. Ele não iria chegar à cruz. Mas depois que ele morre e ressuscita, está absolutamente liberado. Não só isso, é uma ordem que os discípulos vão, que eu, que você, vamos e preguemos e anunciemos, falemos para todos que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador. Aliás, o único, e que as pessoas só poderão ser salvas se virem para Jesus. Vão, não só vir à igreja. Aliás, vir à igreja é importante. É a primeira coisa. Aqui estamos nós, adorando a Jesus, glorificando, reverenciando o seu nome. Agora chegou a hora de nós também irmos, ou aonde estivermos, ou indo, fazermos discípulo. Então, você começa o seu discipulado na sua casa, por exemplo, discipulando seus filhos, discipulando seus amigos no trabalho, seus colegas, discipulando os colegas dos estudos, ou seja, falando do amor de Cristo, falando o que foi que Deus fez na sua vida, dando testemunho, amados irmãos. Isso é uma coisa gloriosa, maravilhosa. Me lembro que eu me converti aos 16 anos. E logo que me converti, Deus me deu a graça de começar logo a evangelizando. E eu me lembro muito bem que logo na primeira semana de conversão, peguei a Bíblia e saí por aí pregando o evangelho. Eu já contei isso aqui para vocês, mas eu não me canso de repetir. Aí minha tia perguntou, vai para onde com essa Bíblia? Vou pregar o evangelho, não foi isso que Jesus falou, que Jesus mandou? É claro que talvez eu não estivesse ainda preparado, né? Estava começando, mas, independentemente, desde aqueles dias, nunca parei de pregar o evangelho. Nunca parei de discipular, de ensinar a palavra de Deus, de proclamar, mesmo com as minhas limitações,
com as minhas dificuldades, mas o Senhor foi me dando maturidade, conhecimento da palavra. Eu fui estudando e pregando mais e mais a palavra de Deus. Tive o privilégio de, anos depois, cerca de, talvez, 15 anos depois, começar a evangelizar minha família. É que no início a família não ouve, né? A família quer ver primeiro, é testemunho, é vida. Não adianta você falar no início para a sua família. Comece a testemunhar, comece a orar, comece a interceder pela sua família. Comece a pedir ao Senhor para tocar no coração. Fale menos e viva mais. Mais 15 anos depois da minha conversão, eu tive o privilégio de começar uma reunião de estudo bíblico na minha casa e convidei os meus pais, os meus irmãos. Aliás, só participou meu pai, minha mãe, uma irmã, marido dela, os filhos dela também, começaram a participar. E eu sei, meus amados irmãos, que Deus me deu a graça, ao final de 6 meses, todos eles convertidos aos pés do Senhor. Tive o privilégio de batizar o meu pai, minha irmã, meus sobrinhos, meu cunhado e um outro grupo de pessoas, de amigos que Deus me deu a graça de evangelizar, já como pastor. Portanto, é uma coisa extraordinária. Não só você obedece à palavra de Deus, mas você tem um prazer enorme lá na sua alma em ver vida aos pés do Senhor. E eu tenho certeza que aqueles que me evangelizaram também se regozijam ao me ver nos caminhos do Senhor. E eu me regozijo ao ver muita gente aos pés do Senhor, fruto do nosso trabalho, do nosso evangelismo. Devem ir levando a preciosa notícia a outros. Para ir, precisam ver quem vai dar preciosa, quem vai dar, precisa receber primeiro. E quem recebe não deve ficar para si. Portanto, devemos evangelizar, discipular e obedecer. E a igreja foi, e a igreja pregou, discipulou e cresceu de forma extraordinária, de forma vertiginosa, apesar das perseguições. Você vai estudar a história da igreja, vai ver que a igreja foi perseguida, primeiro pelos judeus, depois pelo Império Romano. Houve uma grande tentativa de parar a igreja, mas o Espírito Santo estava na igreja. E o Espírito Santo não permitiu que a igreja parasse. É verdade, muitos crentes foram mortos, muitos crentes foram martirizados, foram crucificados, muitos crentes foram queimados da fogueira, muitos crentes colocados na arena para servirem de comida para as feras. Muitos crentes foram colocados no circo. Eu sei que circo é lugar de espetáculo, não é verdade? Circo é lugar de espetáculo. Mas o espetáculo é com palhaços, com aqueles que estão ali no picadeiro. Mas colocar um cristão para feras destruírem e para a plateia ficarem aplaudindo, se alegrando, se regozijando com o massacre de cristãos, foi exatamente o que aconteceu no Império Romano. Mas a igreja, quanto mais perdia crente, mais a igreja crescia. Morria 10, pipocava lá na frente 100, 500 e assim por diante. E o crescimento foi extraordinário. E hoje ninguém segura a maior e mais poderosa instituição da face da terra, que é a igreja do Senhor. Fazei discípulos, diz o Senhor na sua palavra. Indo, fazei é imperativo, é um mandamento enérgico, é uma ordem. Fazer discípulos é muito mais do que fazer convertidos, é fazer seguidores do Senhor Jesus Cristo. Você vai para a história e percebe que os servos ou servas de Deus discipularam, por exemplo, seus filhos, oraram pelos seus filhos. Mônica, a mãe de Agostinho, orava por ele. Agostinho era um homem leviano, promíscuo, libertino. E a sua mãe Mônica orava, até que Deus converteu o coração de Agostinho, que se tornou um dos maiores expoentes das escrituras de toda a história do cristianismo.
Agostinho é sinônimo de teologia correta, teologia bíblica, teologia reformada. Susana Wesley orava e ensinava aos seus filhos, e um deles, chamado João, se tornou um dos maiores pregadores da Inglaterra no século XVIII. Deus usou poderosamente essas mães que oraram e discipularam os seus filhos. Eu me lembro que uma vez eu cheguei, ainda novo convertido, cheguei numa casa, colega me convidou para ir para a casa dele. Chegando lá, na hora do café, a mãe dele pegou a Bíblia e leu um texto. Na hora do café ali, pegou a Bíblia, leu um texto, e deu uma explicação para nós e fez orações. Aquilo ali atraiu meu coração. Eu não sabia, eu não conhecia, eu não sabia o que era aquilo. Eu era novo convertido. Ela estava fazendo culto doméstico, mas me impressionou. Mamãe ensinando a Bíblia para os seus filhos. Faça isso e você estará discipulando os seus filhos. E ele ou eles vão permanecer nos caminhos do Senhor. Deus está dizendo para nós fazermos isso, e isso é obedecer à grande comissão. Mudar a mentalidade de uma pessoa não é fácil. O Senhor Jesus Cristo chega numa conjuntura em que o mundo estava de cabeça para baixo. O mundo, do ponto de vista espiritual, religioso, estava completamente invertido. As nações adoravam ídolos, não conheciam Deus verdadeiro. Ninguém conhecia Deus. Até os próprios judeus, que eram monoteístas, tinham uma compreensão equivocada a respeito de Deus. Tanto é que eles não reconheceram a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo. E ele chega naquele lugar e começa a pregar e a influenciar e a mudar. Não é fácil mudar uma estrutura, uma sociedade, principalmente do ponto de vista espiritual, mas a palavra de Deus tem poder para isso. Lá em Mateus 4:17 diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ele pregava, e ele dizia, e as pessoas iam aos poucos seguindo a ele, porque ninguém seguia verdadeiramente a palavra de Deus, mas todos eram religiosos. É como hoje, o mundo é religioso, cada um tem a sua religião. E é impressionante que eles são capazes de dizer todas as religiões levam a Deus. Não é verdade. Somente Jesus leva o homem a Deus. A religião cega afasta o homem de Deus. Um religioso que vai na igreja de algum lugar somente para tirar o peso da consciência, sem compreensão, sem entendimento, essa pessoa está se afastando cada vez mais de Deus. Na verdade, os homens criam ídolos. Os homens criam métodos, meios para irem para o céu. Eles criam seus próprios salvadores. Eles inventam. Eles não querem a proposta de Deus. Eles não querem ir pelo caminho. Aliás, o único caminho, que é Jesus. O Senhor Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um discípulo é um aluno, um aprendiz. Disse Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Um verdadeiro discípulo envolve mente, vontade e coração. Precisamos evangelizar e discipular. Em segundo lugar, a grande comissão consiste em batizar os discípulos. Veja aí, volte para a Bíblia, versículo 19, a parte B do versículo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar. Não é só discipular, não é só pregar, mas é batizar. O batismo, meus irmãos, é um sacramento, uma ordem sagrada. Quem ordenou foi Jesus, como a Santa Ceia. Então, hoje nós teremos aqui irmãos que vão ser batizados. Significa dizer que esses irmãos creram em Jesus, que esses irmãos entregaram o coração a Jesus, e que esses irmãos estão agora na aliança com o Senhor Jesus Cristo. O batismo, portanto, é um sinal da aliança, como o foi a circuncisão lá no Antigo Testamento.
Então, quem é que faz parte desta aliança? Todos os crentes. Todos os crentes, ou seja, aqueles que creem em Jesus. E os filhos também. Os filhos menores fazem parte dessa aliança. É bem verdade que os filhos dos crentes pequenos não creem, mas eles podem e devem sim fazer parte da aliança. Rejeitar a aliança ou o sinal da aliança a um filho é, em primeiro lugar, uma maldade muito grande. Em segundo lugar, é uma desobediência. Deus chega para Abraão e diz assim: eu vou fazer uma aliança com você, Abraão. Eu vou abençoar a sua vida de forma extraordinária. Você não tem a mínima ideia de como eu vou abençoar a sua vida. Eu vou abençoar a sua vida no sentido espiritual, material. Eu vou abençoar a vida moral. Em todos os aspectos, sua vida vai ser abençoada. Você vai ser um homem muito poderoso, muito próspero e abençoado. Mas, acima de qualquer coisa, próspero espiritualmente falando. Outra coisa, sua mulher é estéril. Primeira coisa, sua mulher é estéril. Segundo lugar, sua mulher é idosa, não pode ter filhos. Mas eu vou fazer um milagre na vida dela. Ela vai ter um filho. E a sua descendência vai ser tão numerosa como as estrelas do céu. Olha aí para o céu. Ele olhou. Conta as estrelas. Você pode? Não, Senhor. Pois é, eu vou fazer a tua descendência tão numerosa quanto essas estrelas que estão aí no céu. E eu vou te abençoar. Agora eu quero dizer o seguinte, Abraão. Quero algumas coisas de você. Primeiro, obediência, compromisso. Você vai viver em comunhão comigo. Você vai andar com Deus. Ande com Deus. A partir de hoje, Abraão, seja santo, seja comprometido comigo, com a minha palavra. Segundo lugar, Abraão, eu quero que você coloque um sinal no seu corpo. Esse sinal é um sinal desta aliança que eu vou fazer com você. Outra coisa, esse sinal deve ser em você e na sua descendência. E todo mundo que tiver o sinal vai fazer parte da aliança. O sinal é a circuncisão. E outra coisa, Abraão, quem não colocar esse sinal no corpo não vai fazer parte da aliança, vai ser eliminado da aliança. E aí, Deus fala qual é a idade dos meninos que deveriam ser circuncidados. O texto não nos fala, mas eu imagino que Abraão deve ter perguntado. A partir de quantos anos? Talvez 10, 15, 20 anos, que esses jovens já estão crendo? É isso, Senhor, que eu devo batizar ou circuncidar? Não, Abraão. A partir de 8 dias de vida. Mas eles não creem, não importa. Não é para crer. A aliança não é para crer. Não é para ser salvo. A aliança é para quem crê, os adultos, e para os filhos dos que creem. Portanto, se você negar circuncidar o seu filho vai ficar fora da aliança. Vai encarar, vai deixar o teu filho fora da aliança, vai me desobedecer. Irmãos, nós temos que aceitar o sinal na nossa vida e também passar para os nossos filhos. O sinal hoje não é mais a circuncisão, é o batismo. E aí eu pergunto, você vai encarar, ficar fora da aliança com Deus? Você tem coragem mesmo? E também vai negar o símbolo ou o sinal ao seu filho? Vai deixar o seu filho fora da aliança? Eu não acredito. Quem tem juízo, quem tem sã consciência, se submete ao sinal da aliança, que é o batismo, a aliança que Deus fez por meio de Jesus conosco, e também se submete aos seus filhos menores. Portanto, é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Foi isso que Jesus mandou que eles fizessem. Batizar os que foram convertidos e também os filhos destes. Terceiro e último lugar, para nós não nos alongarmos muito. A grande comissão consiste em ensinar aos discípulos. Volte aí, por favor. Último versículo do texto, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pois é, os discípulos devem ser instruídos.
Primeiro, é guardar os ensinamentos de Jesus, os princípios da palavra de Deus. Os nossos irmãos aqui são orientados, instruídos a guardarem a palavra de Jesus. Os nossos irmãos aqui são discipulados. Todo cristão, todo seguidor de Jesus, ensina a palavra de Deus a outros cristãos, os pais aos filhos, os colegas aos outros colegas. Nós ensinamos, instruímos essas pessoas. E a nossa instrução é através da Bíblia Sagrada. Portanto, ensinar precede e sucede ao batismo. Os irmãos, por exemplo, que estão se batizando hoje, passaram um período de aprendizado, aprendendo os princípios bíblicos. Eu acredito que um período de aproximadamente 6 meses, ou um pouco mais. E eles vão continuar aprendendo, sendo ensinados, instruídos, discipulados. Este período que eles começaram é para verificar se, de fato, eles estão convictos que a decisão deles foi verdadeira, de coração. Não é porque mamãe quer, porque papai quer, porque o colega, porque o namorado, a namorada, o que quer que seja. Mas eu quero saber se a pessoa tem convicção de que, de fato, foi salva por Jesus, independentemente de influência externa. A igreja primitiva, por exemplo, insistia que a pessoa, antes de ser admitida como membro, devia dar evidência de arrependimento genuíno e de prosseguir os conhecimentos básicos do cristianismo. Portanto, no início era imediatamente o batismo, depois um período de 6 meses, depois 2 anos. A igreja discipulava 2 anos antes do batismo. Aí, no curso da história, a igreja foi percebendo que basta isso 1 ano ou 6 meses. Mas desde que a pessoa tenha convicção de que já creu em Jesus de todo o seu coração. Agora, ensinar o quê? Pondere aí, por exemplo, em todas as maravilhas, ou todos os discursos de Jesus, todas as parábolas, os ditos preciosos de Jesus, como: permaneçam em mim, amem uns aos outros, amem os seus inimigos, neguem-se a si mesmos, tomem a sua cruz e sigam. Tudo isso o Senhor Jesus Cristo falou e nós precisamos passar isso para os discípulos na hora que estamos ensinando a Bíblia. São coisas fundamentais, indispensáveis e que nós devemos ensinar. Adicione a estas coisas também as lições sobre cruz, a proclamação do Evangelho, tudo isso estamos ensinando a eles. Sobre a oração, humildade, sobre hipocrisia, confiança, espírito de perdão, sobre a lei e assim por diante. Finalmente, depois que o Senhor dá estas instruções àqueles homens, ide, depois batizai e ensinai, o Senhor deu uma garantia que animou o coração deles. Lá no finalzinho ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não tem nada melhor do que sabermos que o Senhor Jesus está conosco. E Ele está conosco todos os dias. Chova ou faça sol. Na adversidade, na prosperidade, no bem, no mal, em todo lugar, o Senhor está conosco. Ele disse: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, o Senhor está comigo, o Senhor está contigo. A grande comissão consiste em fazer discípulos, batizar e ensinar a palavra de Deus a esses discípulos. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Muitíssimo obrigado. Que privilégio, que bênçãos, que alegria termos o privilégio de te conhecer.
Porque um dia o Senhor chamou os seus seguidores e disse: continuem esta jornada, esta obra, este trabalho. Vão, discipulem, ensinem a minha palavra. Ensinem as pessoas. Depois que vocês batizarem essas pessoas, ensinem a guardar os meus ensinamentos. Ensinem a guardar os meus princípios, a palavra de Deus. E hoje nós estamos cumprindo isto, Senhor. Muitíssimo obrigado. Não somos dignos, mas o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos, Senhor, gratos, em nome de Jesus. Amém.